Bem, nesse vídeo nós vamos tratar das principais perguntas que me são feitas ou são feitas para membros de minha equipe a respeito de implementação BIM. Normalmente a principal pergunta é quanto custa? Bem, nós temos outros vídeos após esse que vão detalhar um pouquinho mais. Mas quanto custa depende muito de que tipo de BIM você quer ter na sua empresa. Existem BIMs para projeto, existem BIM para projeto e orçamento, existe BIM somente para orçamento, existe um BIM diferente para a tipologia de projeto que você trabalha, existe um BIM diferente para a tipologia de empresa que você trabalha ou possui, ok? Então, exemplo, incorporadoras. O BIM de uma incorporadora é muito diferente da implementação BIM de um escritório de projeto. Um escritório de projeto que trabalha com engenharia é diferente de uma implementação BIM de um escritório de projetos que trabalha com arquitetura. Então, os custos vão variar muito. Mas, David, como eu resolvo essa equação? Faça um diagnóstico. Então, eu já fiz... ao longo de todos esses anos de consultoria BIM, eu já fiz implementações BIM que custaram R$15.000. Nós temos agora uma modalidade nova que estamos lançando esse final de ano de 2022, que é meu primeiro BIM, que é abaixo disso ou muito similar a isso, ok? E eu já fiz implementações de mais de R$1 milhão. Existem muitas variações, muitas variáveis, então te dizer quanto custa apenas com poucas informações é muito impreciso e pode dar muitos problemas, tanto para você quanto para mim, enquanto consultor, ou para qualquer colega que trabalha com consultoria BIM. Então, responder essa pergunta quanto custa, normalmente não é tão simples assim, então eu não vou me arriscar um valor. Como eu disse a vocês, já fiz implementação BIM de 15 mil e já fiz de mais de 1 milhão. Ou seja, não dá para dizer quanto custa realmente, sem conhecer a sua empresa. Bem, uma outra pergunta, posso contratar somente os treinamentos? Pode em outras empresas de consultoria, é uma etapa válida. Nós não fazemos mais dessa forma, não temos mais essa modalidade. No entanto, nós temos um centro de treinamento autorizado da Autodesk, ou seja, nossos treinamentos são oficiais e vamos ministrar treinamentos abertos, mas classificar somente treinamento como uma implementação BIM, isso não ocorre, pelo menos nesse momento, tá bom? Bom, uma outra pergunta muito comum que me fazem é sempre com um comentário assim, nós trabalhamos com pequenos projetos, então o BIM é para nós. Nós trabalhamos com projetos residenciais, 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Nossa equipe é pequena. Olha, quase sempre eu acho que eu vou dizer a mesma coisa. O BIM é para o pequeno, para o estudante de arquitetura, para o estudante de engenharia. Porque nós não estamos falando apenas de modelagem para orçamento. Nós estamos, ou para planejamento, ou para gestão predial. Nós estamos falando de modelagem para se desenvolver projetos melhores, com maior qualidade, com maior precisão. Então, independente se você é um estudante de arquitetura e engenharia, ou se você é um grande incorporador, o BIM é para todos. Aliás, deu nome a essa série aqui, tá bom? Bem, quanto tempo dura o processo de implementação BIM? Essa é outra pergunta. Interessante que na semana que eu estou gravando esse vídeo me fizeram 2 vezes essa pergunta. São muitas variáveis também. Por exemplo, o cliente X, por exemplo, precisava porque vendeu um projeto ao incorporador em BIM e tinha prazo para cumprir. Ele disse assim, olha, David, a partir de hoje nós temos 42 dias. Segunda-feira você vai vir aqui e só vai haver 38 dias e eu preciso entregar. Então, existem muitas dessas urgências. Não é o melhor cenário, não. O melhor cenário, e é o mais comum, felizmente é o mais comum, é quando o incorporador ou o dono do escritório ou a diretoria responsável por aquela empresa deixa que o consultor diga quanto tempo é necessário. Porque nós fazemos... o nosso dimensionamento do tempo de implementação BIM tem a ver com a maturidade dos profissionais, tem a ver com
a produção da infraestrutura BIM, como nós gostamos de chamar, tem a ver com a tipologia do cliente, se um cliente é pequeno, se um cliente é médio, se um cliente é grande, e até o termo pequeno, médio ou grande é variável também, porque dependendo da tipologia de projeto, 3 pessoas é muita gente e é pouca gente para outra tipologia de projeto. Então, bem, o tempo, aí de novo, vou dar alguns exemplos, tá bom? Já fiz implementação que durou 3, 4 meses. Ou seja, depois da infraestrutura BIM, os treinamentos começaram e logo na sequência aos treinamentos, começou os primeiros projetos pilotos, que são aqueles projetos valendo, ou seja, implementação BIM usando no dia a dia. E houve implementações que eu estou fazendo que já estão entrando pelo 3º ano, dado o porte. Tá legal? Linha governamental, normalmente, quando a pergunta é seca, eu respondo de forma seca. 12 meses, área governamental. Escritório de projetos. Não, mas pensa aí, escritório de projeto, mais ou menos com tantos assim e tal, arquitetura. 8 meses. De novo, é preciso que seja feito um trabalho de diagnóstico. Então, você que pretende ser um consultor BIM, não erre, como eu já errei muito no futuro. Como eu já errei muito no passado. Tá legal? Deixa, Daniel. Como eu já errei muito no passado. Faça o diagnóstico antes. Todos ficarão felizes. Você, a sua consultoria, toda a diretoria, clientes, projetistas, desde o estagiário, faça um planejamento antes e o diagnóstico vai te ajudar com essa etapa. Bem, uma outra pergunta muito comum, ao fim da implementação, em que nível de BIM a minha empresa está? Bem, o nível de BIM que a sua empresa vai estar depende da decisão tomada lá no início da implementação. Quando é fechado um acordo, uma proposta de implementação BIM, o que precisa ficar muito claro é quais são os objetivos. E o objetivo determina em que nível de BIM você vai estar. Nem todos decidem por todos os tópicos do BIM, e nem devem, na verdade. Eu defendo a ideia de que o cliente, ao contratar uma empresa de consultoria como a minha, faça por fases. Tipo, David, vem fazer o diagnóstico. Fez um bom trabalho? Você contrata para a primeira fase, que seria a fase de infraestrutura BIM, que é o BIM Mandate, o template, as bibliotecas, né? E o projeto modelo. Curti isso, ficou bom. Terceira fase, os treinamentos. E aí você faz os treinamentos. Bom, foi legal os treinamentos, o material apresentado foi ok, a didática foi ok, a equipe do David ok. E aí você continua contratando para cada uma das outras fases, como coordenação, como orçamento, gestão do canteiro de obras, gestão patrimonial, levantamento por imagem e consequentemente modelagem dessas imagens para que gere um acervo, né? Então, faça por fases, que aí você vai ter efetivamente uma classificação de como o seu BIM está. Beleza? Bem, sou gestor. O que eu preciso saber sobre BIM? Amigo, você precisa saber do potencial do BIM. Você, como gestor, precisa entender por que o BIM é o BIM. Por que ele é um tema que todo mundo está falando, que existem muitos especialistas por aí, ou muitos profissionais procurando ser especialistas. Por isso porque há muitas demandas, porque o governo está falando disso também. Então você precisa entender quais são as vantagens e desvantagens do conceito BIM. Precisa entender quanto custa, por que você não pode achar que o projeto feito em AutoCAD deve ser o mesmo valor, ou pode ser o mesmo valor do preço feito em BIM, do projeto feito em BIM. Não é, o projeto feito em BIM é mais caro porque é um outro produto, é um produto superior em termos de qualidade, ok? Então, você, gestor, precisa entender as peculiaridades e os detalhes do conceito BIM. Tá legal? Bem, posso treinar
apenas uma parcela da minha equipe? Poder pode, não deve. Quando você diz isso, normalmente essa pergunta está associada à empresa que quer somente o treinamento. Ele acha que não precisa da infraestrutura, ou ele tem lá alguém que se classifica como BIM Manager e ele só quer os treinamentos e decidiu treinar uma parte da equipe. De alguns anos para cá, eu adotei a postura de não limitar o número de participantes nos meus treinamentos de consultoria BIM. Então, se você me disser assim, David, eu quero um treinamento BIM para 2 pessoas, vai ser o mesmo valor de um treinamento para 20 pessoas. Não altera absolutamente nada, tá bom? A iniciativa, além de ser muito estratégico, evitar muitos problemas, é que vários profissionais de outras áreas, de outros setores, possam assistir treinamentos que não é especificamente do setor dele. Então, os orçamentistas, por exemplo, se houver um pouquinho de tempo e ele tiver muito interesse, ele pode aprender a modelagem da arquitetura, por exemplo. Isso vai ajudar ele lá no orçamento. E o contrário também funciona perfeitamente bem. Ou seja, a equipe de arquitetura entender como o orçamento funciona. Tá bom? E por fim, tenho projetistas terceirizados para instalações. Eles podem ser treinados também. Então, eu estou imaginando que com essa pergunta que você é um incorporador, você é um escritório de arquitetura que tem seus parceiros. Olha, o BIM que nós trabalhamos é um BIM que trata de todas as disciplinas simultaneamente. Então, se você faz apenas a arquitetura dentro do conceito BIM, é um tipo de BIM, sim, com certeza. Mas normalmente o incorporador, quem está contratando lá em cima, ele quer todas as disciplinas. Então, aconselho também a conduzir os seus colegas ou encontrar parceiros dentro das instalações que façam também todos os seus projetos dentro do conceito BIM. Bem, então essa é a nossa lista das principais perguntas, e se tiver mais, se você tem alguma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários que nós vamos fazer uma lista dessas perguntas aí, mapear essas perguntas. Aliás, algumas dessas aqui já são perguntas lançadas no YouTube. Então, se você tem mais alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu sou o David e é isso aí.